Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal. Mais uma vez aí, entre com muita alegria no coração para receber a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Entre, deixa o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal. Abençoe a obra do Senhor aí na vida da serva. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já apresentei suas orações, suas petições. A serva do Senhor está orando por todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância. Tem palavra todos os dias, oração todos os dias, os louvor da Levita, os final de semana. Vamos juntos aí, acompanhe a serva, que a serva está orando pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor. Não deixe ninguém tirar seu foco não, que a palavra é muito... É vida para todos nós, é eficaz em nome do Senhor Jesus. Você que assiste a palavra do Senhor, que está na Bíblia, em comunhão com Deus, é muito importante, meus irmãos. O Senhor está conosco, Ele está conosco. Nós estamos luz, nós brilhamos quando nós estamos em comunhão com Deus. É forte, hein? Vamos aí? Hoje nós vamos para Ezequiel, capítulo 21, versículo 26. E o refrão fala assim: o Senhor que abate e exalta. Meus irmãos, essa palavra é tão forte. Presta atenção que essa palavra vai falar o coração dos meus irmãos. Quando o Senhor traz a palavra é porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra. Olha, o refrão da palavra fala, é o que vai falar na palavra. O Senhor é que abate e quem exalta. Vamos ouvir a palavra do Senhor, essa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, um divisor de água para mim, acredito que seja para você também, em nome de Jesus. Então nós vamos para o capítulo 21 e versículo 26. O versículo 26 vai falar assim: assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema e levanta a coroa, em esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Forte, hein? Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho. A palavra é bênção, que o Senhor me dê graça nesta palavra, em nome de Jesus, que Ele coloque as palavras na minha boca como colocou na boca de Jeremias. Vamos prestar atenção, meus irmãos. Deus é conhecido na Bíblia como o Senhor que abate o soberbo e exalta e exalta o humilde. A Bíblia está repleta destas histórias de pessoas soberbas que foram humilhadas, de pessoas soberbas que foram humilhadas e de pessoas humilhadas que foram exaltadas por Deus. Deus abateu a soberba de Amã e exaltou o humilde, Mardoqueu. Deus abateu a soberba de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o tirou do trono. Este rei chegou a comer capim no pasto com os animais. Mas Deus tirou o humilde
Davi do pasto. Deus tirou o humilde Davi do pasto das ovelhas para se assentar no trono de Israel. Deus tirou José do cárcere para ser governador do Egito. Por outro lado, abateu a soberba de Senaqueribe, rei da Assíria. Deus é o Senhor que abate e que exalta. O segredo da bênção é sempre se manter humilde na presença do Senhor. Olha aí, quando a serva fala assim, vai no cantinho ali e tem um particular com Deus, é Deus e você. Você tem que ser humilde. Reconhecer que nós somos errantes e pecadores. E pedir perdão para Deus, porque nós fizemos coisas que não entendemos, que não compreendemos. Às vezes achamos que estamos agradando o coração de Deus, mas não estamos. E quando o Senhor manda a palavra, é para nos ensinar, para fazer o certo. Glória a Deus, aleluia. Você viu o coração, aqui o Senhor exalta o coração do humilde, porque Ele não gosta de pessoas arrogantes. E aqui está falando do soberbo. Ele não gosta do soberbo, da soberba. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, entendeu? Vamos continuar para nós entender. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, é dito que o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Eita, a glória é forte, hein? É forte, meus irmãos. A palavra do Senhor. Ele exalta os humilhados e abate os que se exaltam. Meus irmãos, entendeu? Que importância tem de nós ouvir a palavra do Senhor, que é uma faculdade gratuita, um divisor de água. Todos os dias eu falo, meus irmãos. Vamos continuar para nós entender. Em 2 Samuel capítulo 5, versículo 12, lemos que entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltará o seu reino por amor do seu povo. E em 2 Samuel capítulo 23, versículo 1, o próprio Davi diz, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel,
Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, somos informados de que Uzias, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. É forte, hein, meus irmãos? Eu vou repetir aqui para os meus irmãos entenderem. Eu vou repetir aqui, meus irmãos. 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 1. O próprio Davi diz, e estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, somos informados de que Uzias, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Forte, hein, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Em Crônicas, capítulo 32, versículo 25, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, é dito que não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Olha aí, o coração de Ezequias se exaltou. Vamos repetir. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. É dito que não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Olha, meus irmãos, que forte quando o coração se exalta. Em Salmo 75, versículo 7, o salmista escreveu que Deus é juízo, a um abate e ao outro exalta. Em Isaías capítulo 2, versículo 12, lemos que o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e será sobre todo o soberbo altivo e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E em Isaías capítulo 2, versículo 17, o profeta Isaías escreveu que a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá. Só o Senhor será exaltado naquele dia.
Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Aleluia. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 até o 15, é dito que Lucifer foi abatido por Deus devido à sua arrogância, soberba e altivez por querer ser semelhante ao Altíssimo. Eita glória, aleluia, forte. A palavra é forte, meus irmãos. Olha aqui, eu vou repetir aqui, ó. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 até o 15, é dito que Lucifer foi abatido por Deus devido à sua arrogância, soberba e altivez por querer ser semelhante ao Altíssimo. Forte, hein? Ele foi abatido, meus irmãos. O Senhor não divide sua glória com ninguém. A serva fala quase todos os dias. Vamos continuar para nós entender. Em Isaías capítulo 33, versículo 10, o Senhor diz agora: me levantarei, diz o Senhor agora, me levantarei a mim mesmo agora, serei exaltado agora. Vou repetir. Isaías capítulo 33, versículo 10. O Senhor diz agora: me levantarei, diz o Senhor agora, me levantarei a mim mesmo agora, serei exaltado. Amém, glória a Deus, glória, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Em Isaías capítulo 52, versículo 13, o profeta messiânico escreveu: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Essa profecia é uma referência à exaltação de Cristo, o servo sofredor. O servo sofredor. Olha aí, Filipenses capítulo 2, versículo 8 até o 11. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Em Mateus capítulo 23, versículo 12, Jesus disse que o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está nos ensinando, nos exortando aqui na palavra, amém? Em Tiago capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Tiago escreveu que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. E em Tiago capítulo 4, versículo 10, o mesmo Tiago nos aconselha: humilhai vós perante o Senhor, e ele vos exaltará. Humilhai vós perante o Senhor, e ele nos exaltará. É forte, hein? Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. O apóstolo Pedro recomendou: humilhai vós, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vós exalte. Glória a Deus. Olha aí. Humilhai vós debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele nos exalte. Vamos ter paciência, vamos ter fé, vamos crer, vamos acreditar. Meus irmãos estão ouvindo a palavra? É um testemunho vivo e eficaz
das mãos de Deus, da própria boca de Deus. Aleluia! Vamos para a conclusão da palavra. O Senhor que abate e que exalta, não aceita nenhuma arrogância, altivez ou soberba de qualquer das suas criaturas. Todos aqueles que ousarem desafiá-lo ou humilhar qualquer dos seus pequenos, jamais passará impune, pois o Senhor tem poder para ajudar, exaltar e também para abater. Ele é o Senhor que abate e também que exalta. Até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estou arrepiado, meus irmãos, porque o Espírito Santo está aqui apaziguando e falando, confirmando a palavra. Aleluia! Eu amo, eu adoro quando o Espírito Santo vem para confirmar a palavra que a serva está trazendo ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Então não vamos ser arrogantes, não. Vamos ser humildes. A serva sempre na pregação está falando assim: o Senhor, Ele levanta do pó, do muturo, da cinza, para exaltar e colocar no meio dos príncipes e das princesas. Olha, a palavra do Senhor aqui é eficaz, fazendo concordância com o que a serva fala. Eu sou testemunho vivo. O Senhor me levantou do pó, da cinza, do muturo e me colocou aqui para pregar as boas novas a todos aqueles que creem, acreditar e continuar conosco, na mesma fé, na mesma concordância. Pastora, como assim o Senhor te levantou do pó, da cinza e do muturo? Eu não era ninguém, não tinha capacidade, não tenho capacidade de nada. Ele me ensina tudo, Ele me exorta, Ele me levanta, Ele me ergue, Ele me abençoa, Ele abre os meus olhos, Ele usa a minha boca, Ele me dá inteligência e sabedoria. E tudo que Ele me ordena eu faço. Quando eu entendo que nem tudo eu entendo, mas peço perdão para Ele e continuo orando, jejuando, pedindo para que o Senhor me dê sabedoria e o Espírito Santo interceda por mim. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos andar nesse caminho. Olha aqui, coração humilde. Coração humilde. Os arrogantes, Deus não se agrada. Ele levanta o humilhado. Aquele que você apontou, que você achou que não valia nada, que não era nada. Se você se prostrar perante a Jesus, você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Você sabe por quê? Porque eu sou uma testemunha aqui. Eu vivi numa igreja 9 anos de obreira. 9 anos. Eu fazia a obra com diligência, com temor e com amor. Nunca fui valorizada por isso. Eu, quando trabalhava os domingos, eu ficava de castigo no banco quando eu ia para o culto no outro dia. Porque eu desobedeci o homem. O homem não queria que eu faltasse nos cultos, porque eu ia trabalhar. Ele me colocava de castigo no banco. E o castigo daquela igreja, quando você sentava no banco, parece que todo mundo olhava para você e você tinha o maior pecado do mundo. Por que ela está sentada? Por que ela está sentada? Eu orei muito, Senhor. Eu limpava o altar, só eu subia no altar para limpar. Eles me deram essa bênção. Eu fazia tudo com diligência e com amor. Mas o homem que subia naquele altar, que falava que era o pastor,
Ele passava os dedos nos móveis, no som, no púlpito. E falava, esse púlpito não foi limpo. Quem limpou isso aqui? Quem limpou isso aqui? Quem limpou isso aqui? Ele humilhava quem limpava. E todos me subiam ali para fazer, porque sabia que eu era mulher de Deus. Eu não fazia de qualquer jeito. Eu comprava o produto para limpar o altar, separado de todos os produtos de limpeza. Levava para minha casa e trazia para esse produto não ser usado em outra coisa, mas somente no altar. O altar ficava perfumado e brilhante. Mas parece que o inimigo estava com muita raiva da minha obra. Com diligência ao Pai, eu servia a Deus, não era o homem. E eu fui me cansando daquilo, de sentar no banco de castigo, porque eu ia trabalhar. E porque eu não estava mais fazendo a obra com diligência como o coração do homem queria. E eu orei 3 meses, 4 meses, para que o Senhor me desse uma direção. E eu fui visitar uma igreja que eu nunca coloquei meu pé lá dentro. E quando eu cheguei naquela igreja, eu não me identifiquei. Eu entrei e fui ouvir a palavra. E de cima do altar, quem estava pregando veio até a mim e falou, filha, o que o homem não viu, eu vi. E o teu zelo me apavora. O teu zelo pela minha casa me apavora. Eu te exaltarei. Eu te exaltarei. Eu estou aqui. O Espírito Santo está apaziguando a verdade. Aleluia. E eu vou te levantar como cabeça, não como cauda. Porque tu me serve a mim, não o homem. E daquele dia, eu fui deixar minha farda naquela igreja que eu trabalhei, servi há 9 anos. E fui para essa outra. Que o Senhor falou comigo. E ali foi um divisor de água para mim. Fui levantada como diaconisa. De diaconisa tive muitas obras. E depois como pastora. E de pastora estou aqui. Estou aqui, levantada por Ele. Pelo grande Rei, o grande eu sou. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. O pastor de Moisés. A minha carta é a mesma carta de Moisés. Todo lugar que eu me apresentar, eu tenho que falar isso. E o Senhor fala que há daquele que não crê, não acreditar, Ele me tira de lá. Aleluia, glória a Deus. Você quer ter fé? Você quer andar com Deus? Então ande com temor, com amor, com reverência a Ele. Não olhando a quem? A Ele. Não olha para que esse fez isso, aquele fez aquilo. Olha para Ele. Ele te tira, Ele te salva. Ele te protege, Ele te guarda. Ele não te desampara. Eu sou uma testemunha, meus irmãos. O Senhor falou que eu ia passar por muitas coisas para me testemunhar. Para todos verem que Deus é Deus. Ele abate e Ele exalta. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que aconteceu com esse pastor e com esta igreja? A igreja pegou fogo. Uns 2 anos depois, a igreja pegou fogo. Aquela igreja foi destruída. É forte, meus irmãos. A vida do pastor virou de cabeça para baixo. Eu vi isso. O Senhor me levou naquela cidade. Depois que Ele me trouxe para essa cidade, Ele me levou para aquela cidade para me ver com meus próprios olhos. Você acha que o Senhor deve alguma coisa para alguém? Não. Não deve nada para ninguém. Ele levanta, Ele exalta e Ele abate. Essa é a palavra. Sou testemunha desta palavra. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Pai Nosso? E você que não entregou sua vida para Jesus, você quer entregar? Então, confessa a Ele. Vai que tem um particular com Ele.
Você que saiu da presença do Senhor, volta. Volta enquanto é tempo. Estamos juntos, na mesma fé, na mesma concordância. Tenha fé, creia, acredite, a obra é dele. Fica conosco. Ouça a palavra todos os dias, a oração todos os dias. Envie para alguém que necessita, que precisa. E o Senhor vai de encontro. Eu acredito. O Espírito Santo está aqui apaziguando. O Senhor vai de encontro. Vamos orar, Pai Nosso, para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Abre o seu coração para Jesus. Deixa Jesus entrar. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.